projeto de iluminação é um diferencial a mais na hora de projetar um espaço moderno e aconchegante. O arquiteto Renato Teixeira, expert no assunto, é o nosso convidado do quadro Florência e Você de hoje. O arquiteto Renato Teixeira é um jovem talento maranhense. Formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UEMA, ele tem pós-graduação em Iluminação e Design de Interiores pela Universidade de Castelo Branco do Rio de Janeiro. No comando de seu escritório de arquitetura, Renato Teixeira tem realizado importantes projetos de arquitetura para o mercado imobiliário, como condomínios horizontais e verticais, além de projetos de ambientação e iluminação para espaços corporativos e residenciais, como esse moderno apartamento à beira-mar. E no quadro Florência e Você de hoje temos o prazer de receber o jovem arquiteto Renato Teixeira. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Viviane. É um prazer imenso estar aqui no teu programa. Obrigado pelo convite. E vai ser um prazer tentar passar algumas informações, algumas dicas para o pessoal de casa sobre iluminação. Para iniciar, eu queria te perguntar se realmente existe uma importância para o cliente ter um projeto de iluminação feito por um profissional. Com certeza. Os projetos de iluminação têm sido pedidos muito pelos clientes ultimamente, porque eles têm percebido a grande importância que esses projetos têm na criação de ambientes. O mercado de iluminação, ele foi desenvolvido muito rápido nos últimos anos. As indústrias, tanto as indústrias de produção de equipamentos de iluminação, quanto as universidades, elas investiram muito em pesquisa e essas pesquisas indicam que, assim como as cores, a luz também tem o poder de criar ambientes, de estimular sensações, e isso valoriza bastante o nosso trabalho, no sentido de que a gente consegue dar um clima mais aconchegante ao cliente no resultado final. O cliente se sente mais à vontade. Então, quando a gente quer estimular uma sensação de fazer uma refeição, de estar sentado na sala de estar, um clima mais aconchegante, a luz tem esse poder de dar essa facilidade ao usuário final. Renato, qual é o passo a passo para ter um excelente projeto de iluminação? Então, nesse projeto especificamente, em todos os projetos normalmente que a gente trabalha, eu tento trabalhar com 3 tipos de iluminação. A iluminação geral, a iluminação de destaque e a iluminação de tarefa. O que seria cada uma delas? A iluminação geral, ela tem a função de, como o nome já diz, iluminar de uma forma geral o ambiente. Tá? É uma iluminação que normalmente tem poucas sombras e poucos contrastes. Ela serve para, normalmente, uma iluminação bem uniforme. No caso desse nosso apartamento, a gente utilizou lâmpadas compactas, lâmpadas simples que são compradas no mercado, lâmpadas compactas com uma luminária com vidro jateado. Qual a função desse vidro jateado? Ele tem a função de, como eu disse anteriormente, uniformizar o ambiente. A luz ela é difundida pelo ambiente de forma uniforme. Tá? Então, normalmente a gente trabalha com iluminação mais branca, que é uma iluminação mais voltada para, como eu posso dizer, um ambiente eu chamo um ambiente morar, tarefa visual morar. É você circular pela casa, conseguir ver um objeto de uma determinada maneira. A iluminação de destaque, como o nome já diz, a função dela é destacar os objetos. Ela pode ser destacar um objeto, uma planta, uma textura diferente e um objeto diferente, uma mesa de centro. Então, ela tem esse poder de fazer esse destaque. No caso da iluminação de tarefa, que é a mais importante de todas, essa iluminação de tarefa, ela basicamente funciona no sentido de que a gente tem que identificar a tarefa visual mais exigida naquele ambiente. Por exemplo, no nosso caso, na sala de estar, a tarefa visual principal que eu considerei foi de receber os amigos. Então, essa sala ela vai ser utilizada para receber amigos, até mesmo fazer negócios, quem sabe. Então, ela precisa ter um clima mais aconchegante. Tá? Então, para criar esse clima mais aconchegante, a gente utilizou de lâmpadas que uma iluminação, uma temperatura de cor mais amarelada, para dar aquele clima mais aconchegante, já diferente da iluminação geral, como eu falei anteriormente, que ela é uma iluminação mais branca. Então, para a gente ter essa tarefa visual diferente de receber os amigos. No caso da sala de jantar, é um caso que eu gosto de brincar, que ela é interessante. A iluminação, algumas pessoas não gostam muito, mas é um tema interessante de ser comentado. O que acontece? Na sala de jantar, quando a gente vai
utilizar a tarefa visual, eu chamo de tarefa visual, no caso o ato de comer, a gente precisa olhar aquele alimento e sentir prazer por ele. A gente tem que gostar o que a gente vai servir na mesa. Então a iluminação ela tem que produzir brilho. Tem que ter um brilho diferente na comida. As sombras são interessantes de certa forma, então não pode ser uma iluminação geral, porque como eu disse anteriormente, a iluminação geral ela fica mais uniforme. Então é uma cena que a gente está criando, então a gente transforma o ato de comer numa cena de iluminação. É interessante que a tarefa visual de cozinhar, ela exige níveis de iluminação diferentes do que a tarefa visual comer, porque como eu disse anteriormente, a iluminação geral tem a função de uniformizar o ambiente, as luzes, tirar sombras e contrastes, que é quando a gente precisa cozinhar os alimentos, a gente precisa saber se os alimentos estão bem cozidos, saber se eles estão bem limpos, então a gente não pode ter sombras, então tem que ser uma iluminação geral bastante uniforme. Então o nível de iluminação é diferente, eu costumo dizer que é bem interessante. Então, no caso da cozinha, a gente trabalhou com o mesmo tipo de iluminação geral da sala de jantar, que foi com lâmpadas fluorescentes compactas, brancas, com iluminação, com uma luminária com vidro jateado, que tem a função de difundir o ambiente, a luz e uniformizar as sombras e a iluminação. E Renato, o que você preparou para o quarto das crianças e o quarto de casal? Então, nos dois ambientes a gente também utilizou da mesma metodologia, de trabalho, de fazer a iluminação geral, a iluminação de destaque e a iluminação de tarefa. Na iluminação geral do quarto dos meninos, a gente utilizou a mesma luminária que nos outros ambientes, e com lâmpadas fluorescentes compactas, e luminárias com vidro jateado para justamente difundir a luz, como eu disse anteriormente. No caso da iluminação de destaque, a gente deu um destaque especial ao guarda-roupa, que é uma forma bem interessante que a gente trabalhou. A gente está dando um destaque no guarda-roupa, que é um guarda-roupa da Florence, que no caso dos meninos tem acabamentos diferentes, mas a função dessa iluminação, além de destacar o objeto, tem a função de quando a gente abrir a porta do guarda-roupa, a gente conseguir ver os objetos que estão dentro, que são as bermudas e as roupas dos meninos. Então ela tem a dupla função de destacar e de ser uma iluminação também de tarefa, que é uma tarefa visual de pegar a roupa. A iluminação de tarefa que a gente utilizou foi a iluminação para para utilizar na bancada de estudos. A gente utilizou do mesmo tipo de iluminação da sala da iluminação geral, mas a gente utilizou uma luminária menor. Por quê? Pela extensão que a gente tem da bancada, a gente precisaria dar uma uniformidade maior a ela. Então nós trabalhamos com 4 luminárias com apenas uma lâmpada. Então a gente consegue dar uma uniformidade na bancada que facilita bastante o ato da leitura e do estudo dos meninos. No quarto de casal, a gente criou umas cenas diferentes, que a cena diferente é o ato no caso da iluminação de tarefa, que é a principal de todas. Ela tem a gente criou a iluminação para leitura, que são 2 pendentes do lado da cama, que tem a função de, como eu disse, fazer uma leitura durante a noite, ou até mesmo criar um clima mais aconchegante quando for assistir uma televisão, alguma coisa assim. E tem também a iluminação que a gente está trabalhando de destaque, que é justamente a gente também destaca o móvel da TV, que fica de frente para a cama. Ficou bem interessante a iluminação, eu particularmente gostei. Renato, muito obrigada. Muito obrigado a você, Viane, é um prazer mesmo estar aqui no seu programa e estamos à disposição. Florence, você, 24 horas por dia, 7 dias na semana.